Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Galera, bora dar uma olhada aqui no programa F360 da ESPN Brasil. O que os comentaristas falaram da vitória do Fluminense. Vitória espetacular do Fluminense contra o Goiás. O Fluminense virou o jogo ali nos últimos minutos. Uma grande vitória do Fluminense contra o Goiás. Galera, e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Quero aproveitar e dar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Link do canal da ESPN na descrição como créditos ao vídeo. Separei um trecho bem legal aqui do programa F360. Bora conferir o que os comentaristas falaram da vitória do Fluminense. O Fluminense está embalado, está jogando muito bem. Bora lá pro vídeo, galera. E que está, neste momento, na terceira posição do Campeonato Brasileiro, 31 pontos, 2 a menos que o Palmeiras. E tenho certeza que os torcedores do Flu, do Tricolor das Laranjeiras, assim como muitos outros, vão secar o Galo hoje, vão secar o Palmeiras hoje, porque o Flusão está ali na briga. Fernando Diniz falando no F360. O que fortalece mais é saber que a gente ganhou o jogo, mas a gente cometeu erros e a gente precisa melhorar. Um time muito consciente que a gente tem coisas para evoluir e tivemos muito mérito para poder vencer o jogo. Foi um jogo muito difícil. O Goiás aqui é um time que ele é muito difícil de ser batido. Então é uma vitória que a gente tem que comemorar muito, os 3 pontos, mas saber que a gente tem coisas para corrigir. E o time está ganhando essa maturidade. Tá aí o Fluminense ganhando maturidade, colecionando pontos no Campeonato Brasileiro. Quem segura o dinizismo? Quem preparou essa pergunta foi o Breiler, um dos maiores entusiastas de Fernando Diniz. Depois de professor Celso. Professor Celso Zelt, é verdade. E o filho dele, Daniel. Não, Daniel não gosta. Daniel antes de Diniz. Maiores sequências invictas entre times da Série A. Hoje, o Fluminense está 9 jogos invicto, hein? Com 7 vitórias e 2 empates. O Internacional 5, Palmeiras 4, Atlético Paranaense 3, mesmo número de jogos de invencibilidade de Ceará, Flamengo e Bragantino. Ou seja, o Fluminense é o time que está mais tempo sem perder. E ontem conseguiu uma vitória importantíssima, difícil, mas com a persistência, com o talento que esse Fluminense tem. Não é isso? É por aí, Breno? Não foi das melhores atuações do Fluminense, Abel. Foi um Fluminense que não conseguiu encaixar seu jogo, teve pouco controle da partida. Isso aí chama atenção, porque o que o Diniz planeja é sempre ser protagonista e ter o controle, principalmente com a posse de bola. O Fluminense não conseguiu jogar tão bem, mas ainda assim demonstrou não só o poder de reação, mas o brio, a garra de buscar uma vitória fora de casa, num cenário adverso. Em 2 minutos consegue a virada e com a mão do Diniz funcionando novamente, ele coloca o William Bigode. O William no final ele tem sido muito questionado e de fato as atuações do William têm deixado a desejar pela expectativa que se tinha em torno dele, mas ele fala no final: o Diniz me deu confiança e disse que eu ia fazer um gol. Então o treinador mostrando que acredita no elenco inteiro, e para conquistar o brasileiro, para ter chance de brigar pelo título, o Diniz precisa encontrar soluções ali dentro. Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou do jogo do Fluminense? Você concorda com o que os comentaristas falaram aí no vídeo? Comenta aqui abaixo. Fluminense que ontem não fez uma das suas maiores atuações, mas o importante é que garantiu 3 pontos e está ali em cima brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense começou ganhando no Serrinha, marcou o primeiro gol com o Arias, mas em seguida, numa falha individual do zagueiro Manuel, o Goiás empatou a partida. O Fluminense estava tendo dificuldade, o Goiás estava marcando muito bem, estava muito difícil do Fluminense quebrar ali as linhas de marcação do Goiás. O Goiás estava marcando muito, o Goiás estava marcando melhor do que o São Paulo no último jogo pelo Brasileirão. O Goiás estava marcando demais e o Fluminense estava tendo muita dificuldade. Mas o Fernando Diniz mexeu no time, colocou o Martinelli, colocou o Natan, o Felipe Melo entrou também e o Fluminense foi para cima. O Fluminense não se entregou, foi para cima, lutou até o final. O Diniz colocou o William e ali no final da partida, Cano e o William fizeram os gols da virada do Fluminense. Foi uma grande vitória. O Fluminense está ali em cima brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Importante que o Fluminense não se abateu, não se entregou na partida, foi para cima, não desistiu nenhum minuto do jogo e foi para cima. O importante é que no finalzinho do jogo
a virada veio e os 3 pontos. E o Fluminense está embalado no Campeonato Brasileiro. Vale destacar também mais uma grande atuação do Ganso. Está jogando muito bem. Ele deu o primeiro passe ali para o gol do Arias. O Cano também novamente marcando para o Fluminense. E o William entrou marcando aquele golaço, selando a virada do Fluminense contra o Goiás. Galera, mas é isso. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião nos comentários. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Quero aproveitar e dar os créditos do vídeo mais uma vez à ESPN Brasil. Link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu e até a próxima, galera.